O Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, em Galeão, vive um período de mudanças em toda a sua estrutura. Em 2014, ele passou a ser administrado pela concessionária Rio Galeão. No Rio em Foco, que começa agora, vamos conhecer quais são os projetos em curso para adaptar as instalações do Galeão e atender a crescente demanda, e de que forma esse processo de transformação impacta nas Olimpíadas de 2016. O Rio em Foco recebe o subsecretário de Estado de Transportes, Delmo Pinho, e o presidente do Comitê de Turismo da Associação Comercial do Rio, Sávio Neves. Atualmente, o Galeão tem capacidade para atender 17,4 milhões de passageiros por ano. A revitalização de terminais e de outros espaços tem como objetivo melhorar a experiência dos usuários no aeroporto. Na entrevista com o diretor de Desenvolvimento Estratégico do Rio Galeão, Marcelo Varela, que vamos exibir agora, ele fala sobre as novas estruturas e o ponto principal, o Pier Sul, destinado a receber voos internacionais. 80% desse pier pode ser caminhado através das esteiras rolantes, então traz facilidades aos passageiros, facilidade de locomoção, ajuda nas conexões de voos, novos banheiros, novas lojas, uma experiência de free shopping que não existe ainda no Brasil, novas salas VIPs de padrão internacional, 100% de acessibilidade, todos os tipos de momentos onde o usuário com locomoção diferenciada ele vai conseguir ser atendido não só pela estrutura que foi instalada, como também pelo pessoal devidamente treinado para isso. Esse investimento inicial não só do Pier Sul, como também de melhorias e atualizações do Terminal 2, vão ao total de 2 bilhões até agora de reais. Isso fez com que a gente conseguisse investir a um nível que o Rio merece, que o Rio precisa, para que ele volte a ter todas as estruturas e serviços necessários no sentido aeroportuário, para que realmente você possa voltar a ter no Rio, de forma confortável para as linhas aéreas, que afinal são elas as nossas principais inquilinas e operadoras, no nosso sentido de ser, né? Para que elas pudessem ter uma estrutura adequada para ancorar suas operações aqui, dado que Estado e cidade do Rio de Janeiro são o primeiro destino turístico e o segundo econômico do país. Qual é a data prevista para a entrega dessas obras? Elas vão ficar prontas agora esse mês. A entrega é agora? Se eu não me engano é dia 19. O aeroporto vai ficar com uma infraestrutura de bom padrão de qualidade, né? Mas não é só isso que estrutura uma operação aeroportuária. No caso do Galeão, a gente tem não só essa parte dos passageiros, mas também tem uma área de cargas que é importante para a economia do Estado, né? Exatamente. O Rio de Janeiro, o espectro industrial e de serviços depende muito da chegada e da partida das cargas. No caso do Rio de Janeiro e da maior parte das cidades do Brasil, né, essa carga aérea, que é parte da carga internacional que vem e vai, né, ela chega normalmente no porão dos aviões de passageiros. Então, a movimentação de passageiros ela é absolutamente fundamental para, nesse momento, garantir uma boa performance da área de cargas. E essa área também ela é responsável por uma arrecadação importante de impostos, né, federais e estaduais, e se constitui uma das maiores receitas do Tesouro do Estado e do Tesouro Federal no Rio de Janeiro. Essas mudanças já estavam sendo aguardadas há muito tempo, né, no Galeão. Na verdade, além da carga, que o Delmo falou aqui, o aeroporto tem vários clientes, né? Vamos chamar assim, os brasileiros e os turistas, né? Os turistas estrangeiros. E é isso que a gente pretende, quer dizer, com a concessionária em comum operação, né? Uma coordenação junto com o governo federal, a própria Infraero, que também é uma das sócias, o governo do estado, enfim, a cidade do Rio de Janeiro, a prefeitura. Todos nós do trade turístico pretendemos ter um espaço melhor, qualificado para receber esse visitante e também para o próprio carioca, que é um dos clientes desse aeroporto, ter ali um espaço, enfim, com mais conforto, segurança, né, que ao longo desse tempo nós fomos perdendo um pouco dessa qualificação do aeroporto. Então acho que o Galeão se coloca aí novamente num papel
especial, né, principal dentro do conjunto de aeroportos do Brasil. No que a gente está falando das Olimpíadas, existia uma preocupação muito grande dessas obras serem entregues em tempo, uma vez que várias modificações precisavam ser feitas, inclusive da estrutura do aeroporto, né? Mas agora, pelo visto, pelo menos para as Olimpíadas, a gente vai ter um novo aeroporto para quem chegar. A expectativa é que agora ainda esse mês, ou mais tardar em junho, a gente tem aí já um aeroporto, pelo menos nessa primeira fase, vamos dizer assim, com essa ponte sul, né, que eles estão chamando, já liberada para o uso, né, para as companhias aéreas e para os usuários. E aí nós vamos ter ali um espaço com bastante conforto, ao mesmo nível dos grandes aeroportos do mundo, enfim. Eu acho que essa é uma demanda que a gente sempre solicitou aqui para o Rio de Janeiro como uma infraestrutura importante, a porta de entrada na cidade, né, como também a própria rodoviária, ela teve aí um upgrade, ela deu uma melhorada ao longo dos últimos anos, enfim. Eu acho que o aeroporto, o Galeão, né, e o Santos Dumont também, mas principalmente o Galeão, pela sua vocação de turismo internacional, a gente tem aí agora um espaço melhor qualificado. Fala-se do Galeão como uma possibilidade de ser um hub internacional. Como é que a gente está nesse caminho de chegada e de reconhecimento do aeroporto como hub? Bem, de fato, a infraestrutura é um fator preponderante para isso, né? Sem a infraestrutura em condições, você não tem como receber essas aeronaves e esses passageiros. A questão do hub é uma questão mais complexa do que isso, né? Por quê? O hub depende de você formar o mercado. O Galeão, até 1993 ou 94, não me recordo bem, ele era o principal aeroporto internacional e nacional do país. Era o aeroporto que tinha mais passageiros, mais ou menos tangenciando ali a época da Eco 92. Né? De lá para cá, o cenário concorrencial foi modificado quando Guarulhos ultrapassou o Galeão em termos de passageiros e, portanto, de voos, né? E mais recentemente surgiram outros concorrentes ao Galeão. A questão do Galeão é uma questão que perpassa muito mais do que a questão do concessionário propriamente dito. O Galeão é um patrimônio de todas as pessoas do Rio de Janeiro e um patrimônio do Brasil. Ele é o aeroporto que tem, naturalmente, em termos operacionais para as aeronaves, dentro de um contexto geoeconômico, as melhores condições operacionais do país, né? Em termos de comprimento de pista mais extensa, ao nível do mar, com capacidade para receber qualquer tipo de avião civil que opere, né? Agora, a formação do hub depende de você ter uma grade de voos bastante intensa. E para que isso aconteça, tem que haver uma centralidade. Hub é sinônimo, na prática, de centralidade, né? Para isso, nós precisamos organizar a área terminal Rio, a área terminal, a TMA que se diz, né? Do Rio de Janeiro. E o cenário mudou porque, com as concessões, né, nós não temos só Guarulhos concorrendo com o Galeão. Nós temos Viracopos, nós temos Brasília e nós temos Belo Horizonte. E principalmente Brasília e Belo Horizonte, Confins, são locais que até então mandavam passageiros internacionais para o Rio de Janeiro para fazer o reembarque para o exterior. E agora eles começam a despontar num cenário um pouco diferente, não mais alimentando tanto, mas também concorrendo um pouco. E isso muda. E essa questão, ela não é uma questão que diz respeito somente a uma ação do concessionário do aeroporto. Precisam de vários atores aí organizados e focados em fazer isso acontecer. O Galeão é um patrimônio estratégico. Nós fizemos agora, estamos concluindo o plano de estratégia logística para o Rio de Janeiro. E no caso do aeroporto, não adianta só olhar a parte de carga, de logística, tem que olhar de passageiros, porque os aviões são aviões que levam grandes volumes de passageiros e cargas. E ele é uma das âncoras logísticas do Rio de Janeiro e uma das âncoras turísticas, como você bem colocou, né? Então nós temos que ter um plano de sociedade para o Galeão. A gente vai continuar conversando sobre isso no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. O Rio em Foco recebe Delmo Pinho e Sávio Neves. Em 2008, o Fórum Permanente de Desenvolvimento Estratégico do Estado realizou um evento no plenário da Assembleia Legislativa para discutir os principais problemas do Aeroporto Internacional Tom Jobim.
Foi a primeira vez em que instituições do Rio de Janeiro defenderam publicamente a concessão do aeroporto à iniciativa privada. Na ocasião, a Alerj encaminhou uma carta com 11 propostas às autoridades federais responsáveis pela infraestrutura aeroportuária. Vamos relembrar. 34 instituições assinaram a carta junto ao Fórum, entre elas a Associação de Comércio Exterior do Brasil, a AEB, a Associação Nacional de Concessionários de Aeroportos Brasileiros, ANCAB, a Associação Brasileira de Concessionários Aeroportuários, ABRASCA, e Comitê de Cargas do Galeão, CCG. Dentre as principais propostas estavam a agilidade no projeto de modernização do aeroporto e a reforma dos terminais, para que fossem discutidos junto ao poder público, sociedade civil, companhias aéreas, usuários e concessionárias. A concessão de novas rotas internacionais e nacionais, aumentando o número de frequências. A qualidade e rapidez no atendimento nos serviços de check-in e check-out para procedimentos realizados pela Polícia e Receita Federal e Vigiagro. Aperfeiçoamento das conexões urbanas com os meios de transporte e prioridade nas instalações de importação e exportação de cargas. Já em 2008 a gente falava de algumas modificações que precisavam ser feitas. O que já caminhou e o que a gente ainda precisa mergulhar e focar nesse projeto que o senhor definiu como projeto de sociedade para o aeroporto Tom Jobim? Bem, uma parte nós percebemos ali, né? Felizmente conseguimos fazer, né? Agora nós temos que fazer, na prática, uma captura de mercado, porque, de fato, o Galeão tem uma concorrência mais complexa do que tinha antigamente, né? Não se pode dizer ao certo que todas essas cidades que eu elenquei e outras que estão tendo os aeroportos concessionados pelo governo federal, que vão ser representativas, de fato, em termos de mercado internacional, né? Porque um dos fatores de ter hub que facilita ter uma massa econômica no local, coisa que o Rio de Janeiro tem pelo fato de ser o segundo PIB, né? Todavia, existem vários tipos de hubs no mundo que podem ser implementados em qualquer região. Por exemplo, nós temos o maior aeroporto do mundo, o aeroporto de Atlanta, né? Atlanta é uma cidade pequena, que tem pouco mais de 500 mil habitantes, numa região metropolitana com 2,5 milhões, mais ou menos, de habitantes, né? A região metropolitana do Rio de Janeiro tem 16 milhões de habitantes. Bom, Atlanta é o maior aeroporto do mundo. Por quê? Porque algumas companhias, e principalmente uma delas, fez um acordo e fez o seu hub principal lá. Companhia muito grande. Então vem passageiros dos Estados Unidos inteiros para trocar, para fazer um novo reembarque naquele aeroporto, né? Tem passageiros estrangeiros, mas tem muitos passageiros nacionais. Esse é um hub altamente capacitado em processamento de passageiros nacionais. Existe um outro tipo de hub, que é o hub do aeroporto de Dubai, que se eu não me engano, né, me falha a memória, é o maior aeroporto do mundo em termos de passageiros internacionais. É um outro tipo onde Dubai captura passageiros que estão indo em rotas da América do Norte para a Ásia, da América do Sul para a Europa e por aí vai. É um outro tipo de hub. Então, nós temos um hub no Brasil hoje, que é o hub do aeroporto de Guarulhos, no estado de São Paulo, né? Nós temos, eu acredito, plenas condições de ter um segundo hub. Isso que eu ia perguntar, se daria espaço para dois aqui na região sudeste, que é uma região também de alta movimentação. Não diria que dá para ter 2 super hubs, né? Mas o Rio de Janeiro poderia focar, por exemplo, mercados não só do Brasil, mas de partes da América do Sul que vão para a Europa, por exemplo. Para os Estados Unidos não, mas você nessa ida para a Europa, países do Chile, o Peru, a Bolívia, outros aí, poderiam fazer, se nós tivéssemos essas condições propícias, fazer um reembarque internacional aqui no Rio, não é? E nós temos aqui num perímetro, num raio de 500 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, nós temos cerca de 60% ou 63% do PIB do Brasil. Quer dizer, nós podemos trabalhar essa massa econômica pujante. Só que nesses 500 quilômetros nós temos 2 concorrentes, Guarulhos e Confins, e um pouco mais à frente, 800 quilômetros mais à frente, né, Brasília. Então, esse cenário mudou, a tarefa do concessionário é mais complexa e nós temos uma dificuldade. A nossa dificuldade temos que definir o uso dos aeroportos no Rio. Pois isso que eu ia perguntar. Até que ponto o Santos Dumont e o Tom Jobim não competem entre si também nessa estratégia de ter um hub competitivo no nosso estado?
Isso nós temos que ver com muita atenção, porque o Santos Dumont é um aeroporto extraordinário, né? Eu até, volta e meia, fico dizendo que nós temos aqui no Rio uma das joias da coroa aeroportuária do Brasil. Esse aeroporto Santos Dumont, o aeroporto de Congonhas, né? São duas dessas principais joias, né? Então ele tem um aeroporto que tem que ter um uso muito nobre. Ele não pode ser superutilizado sob o risco de você perder qualidade no serviço que ele oferece, você criar dificuldades de mercados e arrumar uma concorrência dentro de casa com aquele aeroporto que o Rio de Janeiro imagina que possa ser um hub. Hub é sinônimo de concentração. Então, alguns voos, por exemplo, que estão localizados no Santos Dumont, não deveriam estar lá. E como é que a gente faz para ter uma mudança? A gente está falando de uma necessidade de uma articulação bastante grande e importante, né? Mas o Rio de Janeiro já teve capacidade uma vez de fazer essa articulação. Você viu que grande parte do que estava se propondo ali conseguiu se executar. Não foi o Estado, não foi a Prefeitura, não foi a sociedade, mas eles interagiram e conseguiram viabilizar isso, não é? Você imagina o seguinte, o camarada vai para o interior de Rondônia saindo do Santos Dumont. É razoável isso? Não é razoável, não é? E nós precisamos ter alguma centralidade. Se nós queremos partir para a captura de mercados adjacentes, que nós hoje não estamos nesse momento operando, como Minas Gerais, que é o terceiro PIB do Brasil, e Belo Horizonte, que é a capital principalmente, não é? E se nós queremos que esses passageiros usem mais o Galeão para os voos internacionais, nós temos que concentrar mais ligações para Belo Horizonte no Galeão. Isso não quer dizer que você vai acabar com as do Santos Dumont, mas tem que ter um plano por trás disso. O que o Delmo está falando é que nós temos dois grandes desafios. O primeiro é interno, que agora é o papel da própria concessionária, de criar ali dentro uma área de conforto, uma área de excelência para ter todo o ambiente para os novos negócios. E o segundo, que é um desafio, é a questão toda da infraestrutura, do acesso, a questão da mobilidade, enfim, tudo que envolve ali os hotéis que já começam a aparecer ali no entorno, enfim, os serviços que vão melhorar a condição do usuário daquele aeroporto. E a segunda questão é exatamente essa questão mais comercial do que propriamente um decreto de que aquilo ali se transforme num hub. Na verdade, para que se transforme num hub, é a lei do mercado. E agora com as concessionárias disputando esse espaço, esse comércio, vamos dizer assim, né? Então nós temos aqui do lado, vamos até deixar Guarulhos, que já está num outro patamar, que era um único concorrente do Galeão. Então vamos agora para Viracopos, que já está privatizado. Então eles também estão buscando, principalmente na sua vocação de carga, por conta da sua localização estratégica ali do interior de São Paulo, né? Campinas. Você tem Brasília já criando um hub, por conta também de uma questão geográfica, está no centro geodésico do Brasil. Então ali você também tem o que o Delmo está falando, de uma convergência de voos. Então para você criar um hub, como o nosso Delmo já falou aqui, o mais importante é ter uma grande malha doméstica. Isso. A partir do momento que você tem uma grande malha doméstica, você começa a ter os voos internacionais convergindo. Mas a gente está falando agora, pelo menos é uma questão conjuntural e não estrutural, de uma crise que está reduzindo também o número de ofertas de voos, né? Essa crise tem dois aspectos, né? Na questão do turismo, quer dizer, quando o dólar valorizado, quer dizer, não só o dólar, mas o euro, enfim, você tem também uma atração maior para os estrangeiros virem para o Brasil e principalmente para o Rio de Janeiro, que está nessa vitrine das Olimpíadas, da Copa do Mundo, que foi bem sucedida. Então você tem esse aspecto de atração do turista estrangeiro. E na questão doméstica, você tem uma retração do mercado doméstico. As pessoas começam a viajar mais próximo das suas residências, até de carro, de ônibus, e aí você começa a alimentar um outro tipo de turismo, né? Então, no aspecto do aeroporto, não é tão ruim. Nós temos esse ano dois exemplos, Delmo, que duas companhias começaram a partir do Rio de Janeiro para o exterior, coisa que a gente até pouco tempo tinha o constrangimento, vamos chamar assim, não posso nem dizer uma palavra tão forte dessa, mas enfim, o carioca tinha que ir em São Paulo para fazer a sua viagem internacional, né? O Rio de Janeiro precisa de retomar esse espaço de
centro de turismo, porta principal dos turistas aqui no Brasil. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a experiência do turista aqui no Rio de Janeiro no próximo bloco. Não saia daí. Rio em Foco aqui, política e economia caminham juntas. Antes de iniciarmos esse bloco, a pesquisadora Paola Lohmann explica a experiência do turista desde o momento em que ele chega no aeroporto e todos os produtos e serviços que podem ser oferecidos para melhorar a experiência deles aqui. Vamos conferir. Esse fluxo ele tem que ser o mais fluido possível, né? A experiência, agregar valor a essa experiência, ou seja, diminuir ao máximo o tempo de espera, seja numa fila para pegar bagagem, ou seja, no atendimento na Polícia Federal. Todos esses processos eles têm que ser o mais fluidos possíveis. E, de forma geral, há experiência em relação à comunicação também. Hoje, o turista está o tempo todo conectado. E diversos aplicativos podem favorecer para que essa experiência seja a melhor possível. A pior sensação é ficar perdido dentro de um aeroporto, com horário para pegar uma conexão. Enfim, o Rio de Janeiro é uma porta de entrada, não necessariamente o turista vai ficar na cidade. Existem novos aplicativos que podem favorecer para que essa experiência seja a melhor possível. Inclusive, de mapeamento de fluxo, onde ele pode encontrar uma casa de câmbio. Tudo isso pode ser pensado no contexto desse novo aeroporto, né, dessa nova estrutura que está sendo criada. Olha, essa questão do aplicativo que ela abordou é fundamental, né? Outros aeroportos já têm essa ferramenta, vamos dizer assim, que já não é tão nova, né? E aqui no Galeão é fundamental para as pessoas poderem se localizar, principalmente com essa expansão. O aeroporto fica um aeroporto grande e tempo ali, as pessoas precisam ganhar tempo para não perder as suas conexões, que é o que a gente deseja, não perder, enfim, tempo e ter também um conforto nos serviços, restaurantes, né, alternativas de compras, como a gente vê nos aeroportos mais modernos. Que lá em 2008 era um problema no Galeão, quer dizer, existia uma grande demanda dos concessionários sobre a localização das lojas e os espaços de movimento do turista e das pessoas que estavam frequentando o aeroporto, que isso era muito mal localizado. Com essas novas obras, isso melhorou? Bem, eu acho que nós vamos precisar, como a Paola fez, vamos dar um tempo, né? Vamos checar o que o usuário está achando. Esperamos que sim. Eventualmente pode ser necessário algum rearranjo. Agora, uma coisa que o Sávio comentou que eu acho da maior importância, se nós estamos num cenário concorrencial, nós temos que ter serviços no Galeão de altíssima qualidade, muito diferenciados dos que os nossos concorrentes têm, para que esse usuário se sinta, vamos dizer assim, feliz em estar ali. Não é? Ele não vai transformar aquela experiência de espera, né, numa coisa ruim. Ele vai transformar aquilo numa coisa boa, onde ele está usando múltiplas maneiras do seu tempo. Para além da comunicação, quais são os outros desafios que o aeroporto Tom Jobim tem pela frente? Olha, nós já temos ali, por exemplo, sendo atendido pelo Galeão, o BRT, né? Esse BRT sai lá da Barra, atravessa, enfim, toda aquela região norte da cidade, chegando ali na Ilha do Governador e no aeroporto, né, no Galeão. Mas ainda é insuficiente, quer dizer, o BRT ele é melhor do que nada, vamos chamar assim. Mas nós temos problemas crônicos ali para o atendimento do turista. Por exemplo, a questão dos táxis, a questão dos ônibus, enfim, ônibus para atender outros bairros. Então o BRT ele é muito restrito àquele eixo que ele percorre. Nós temos também, e aí é uma questão de melhor estudar essa possibilidade, a integração entre os dois aeroportos por via marítima, né? Existem dificuldades, claro, dificuldades de acesso à plataforma, ao pier, vamos chamar assim, porque o Galeão ele fica numa posição ali na Ilha do Governador de difícil acesso para o mar, né? Mas tem como chegar sem trazer desconforto para o turista. É a questão de estudar melhor isso e isso seria muito bom, criar essa integração marítima, tirando o turista, principalmente ali de uma linha vermelha já em colapso, bastante engarrafada, sem dar certeza e o conforto dos usuários chegarem no horário do voo, né? E também saírem do aeroporto com mais conforto. Então seria uma boa alternativa se isso fosse
depois de um estudo viável. A conectividade do aeroporto, seja por via terrestre, seja por via marítima, é fundamental. E a conectividade do Galeão, eu diria que tem que ser principalmente não com Santos Dumont, ela tem que ser com os mercados. O passageiro da aviação, ele está fortemente ancorado no Rio de Janeiro, no centro da cidade, que são os homens de negócios, na Zona Sul e na Barra. Esses 3 locais têm que ter uma conectividade a melhor possível com o Galeão. Porque ele é um aeroporto, entre os aeroportos internacionais do mundo, eu diria que ele é um dos mais centrais. Mas ele é um dos mais centrais, mas ele não é tão perto assim. Daí o sucesso do Santos Dumont, né? Exatamente. Não é isso? Então, quer dizer, nós temos que nos esmerar muito nisso, nas conectividades. Acho que, como o Sávio falou, o BRT é uma experiência importante. Imagino que o BRT é uma coisa de aplicação muito interessante para as pessoas que trabalham no Galeão, mas é muito difícil a gente achar que vai pegar um ônibus de transporte público para botar os turistas com malas. Se for o mochileiro, que também é um turista, não tem problema nenhum, mais fácil. Mas se fosse uma pessoa que está com 2 malas, já é mais complicado. Então, para esse tipo de turista ou homem de negócios, você tem que ter um transporte diferenciado. Então, quer dizer, não existe um transporte ideal. Existe um conjunto de sistemas que se somam para dar um resultado bom para o usuário. Seja ele funcionário, prestador de serviço, passageiro, né? Por aí vai. Voltando um pouquinho ao assunto da construção de um hub, da importância econômica do aeroporto do Galeão, Tom Jobim, né? As pessoas às vezes não reconhecem com esse nome. Que tipo de discussão a gente precisa ter e orientar, seja por parte dos órgãos públicos, seja por parte das associações, da sociedade civil organizada, para que a gente possa começar a aprofundar um pouco a reflexão? A gente sabe que aeroporto tem vários atores, aí a gente está falando de Infraero, ANAC, muitos federais, e aí o acesso depende de outras mobilizações, mas qual seria o espaço e o que a gente precisaria colocar na mesa para começar a discutir em termos de transformar o aeroporto Tom Jobim, o Galeão, num hub e retomar essa questão do posicionamento dele estratégico aqui no Brasil, né? Não só no estado do Rio de Janeiro. Bem, como nós 2 falamos, né, no comecinho, ninguém melhor precisamos adensar a grade doméstica do Galeão, não é isso? É lógico. Começar por aí. A primeira coisa, então nós precisamos voos de média e longa distância nacionais no Galeão, fundamental. Para quê? Para fazer a captura mercadológica desses usuários, que são usuários potenciais de destinos internacionais também. Mesmo que isso, num primeiro momento, represente um impacto no Santos Dumont? Eu não diria que precisaria representar. De qualquer maneira, se você for na Urca, em Laranjeiras, em Botafogo ou no Flamengo, as pessoas mesmo comentam que tem que haver um limite. Não pode crescer indefinidamente, tem que crescer qualitativamente. É muito mais importante crescer na qualidade do que crescer na quantidade. É a produtividade do negócio. Então, evidente que o Santos Dumont tem um limite, ninguém está pregando tirar voos do Santos Dumont, mas eu acho que tem que ser repensada a estratégia de novos voos, de aeronaves maiores, de coisas dessa natureza, para poder... isso tem que ser estudado, isso tem que ser um trabalho de planejamento e primeiro nós precisamos conhecer bem os usuários da aviação no Rio de Janeiro, seja no Galeão, seja no Santos Dumont. Mais pesquisa também. Mais pesquisa. Mais integração com as universidades. Um trabalho de pesquisa importante, isso tem que ser muito bem detalhado e isso é que vai servir de insumos para um plano estratégico, para o Galeão e de Santos Dumont, que nós temos que ter um plano conjunto para os 2. Não pode ter para um e ter para o outro. Até porque é o seguinte, o Santos Dumont é um aeroporto maravilhoso. Bem, isso é um longo trabalho, mas infelizmente o nosso programa chegou ao fim. Obrigada, Delmo, obrigada, Sávio, e obrigada a você que ficou com a gente até agora. O Rio em Foco quer saber a sua opinião. Escreve pra gente. Tem algum assunto que você queira ver discutido aqui? Envie sua sugestão para rioemfoco@lerj.rj.gov.br ou para o nosso WhatsApp 21 98990 4709. E se você gostou desse programa, pode assisti-lo novamente no site www.querodiscutiromeuestado.rj.gov.br ou pelo YouTube da TV Alerj. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.